somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Senhor nosso Deus, mais uma vez nos curvamos perante Ti, cantando este louvor, que somente crê, Pai. E nós cremos no Senhor, cremos, Senhor, em todas as Suas promessas. Cremos que o Senhor é o autor, construtor da vida eterna. É o Senhor que sara as nossas feridas. É o Senhor que conhece todo o nosso interior de nossos corações, os nossos desejos, as nossas petições. E o meu desejo, ó Pai, que essa igreja seja abençoada. Não importa quantos estão nessa noite, ó Pai, mas que eles possam sair daqui abençoados. Sabemos que este é o melhor lugar para nós estarmos neste momento. E a Tua palavra diz: onde 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei. E eu creio que o Senhor está aqui conosco. O Senhor se faz presente conosco nesse dia de celebração da ressurreição do nosso Salvador Jesus Cristo. Abençoe, Senhor, essa mensagem de hoje, a qual a mim, Senhor, tem sido impactante. Que seja cada irmão impactante. Se alguém nos assistir do outro lado, possa impactar a sua vida também. E nós tirarmos todo o humanismo de lado, toda capa de fariseu de lado, sermos o que devemos ser aqui na igreja, em nosso lar, em nosso trabalho, por onde nós caminharmos, nós possamos ser Teus filhos, representantes do céu. Pedimos Suas bênçãos no nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor usa-me, Senhor, pela Sua graça e misericórdia, porque de mim mesmo não sou nada, mas eu estou confiado em Ti, porque é o Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos nos colocar de pé. Nós vamos continuar a mensagem e nós vamos ler a mensagem considerando o nosso caminho. E a mensagem de hoje: que caminho é este seu? Então nós vamos trabalhar em cima disso. Talvez eu não termine hoje, porque tem muitas coisas boas aqui. E eu vou dizer algo para você, irmãos. Diante de um profeta que pregou tantas coisas misteriosas, grandiosas, a gente se depara ele em uma caverna, sozinho, orando na parte da manhã até 3 horas da tarde, pedindo perdão para Deus por causa de uma pequena mentirinha, né? Vocês sabem qual foi a mentira que ele disse. Um grande profeta que pregou para milhões de pessoas, grande mistério, se encontra em uma caverna pedindo para Deus misericórdia. Me perdoe, me perdoa, Senhor, porque eu menti. Aí eu não sei onde que eu estou parado mais nessa terra. Eu não sei mais aonde eu estou parado. Então eu tenho que concordar com o pastor Nildo Fagundes, que adianta eu contar quantas penas tem o querubim, saber de mistério, de profundidade, se eu, em outras palavras, não vivo a palavra, se eu não me importo com a palavra, se isso não vai me ajudar na vida cristã constantemente, todo dia. Mas vamos ler, irmão, 3 escrituras, tá bom? A primeira escritura está em Salmos, que é a escritura oficial, em Salmos 119,
versículo 59. Então nós vamos entender o que é que Deus quer conosco, né? Como que nós devemos ser perante Deus. Salmo 119, versículo 59 e 60. Considerei os meus caminhos e voltei os meus pés para o teu testemunho. Apressei-me e não me detive ao observar os teus mandamentos. Nós vamos ler agora em Provérbios 28, um pouquinho para frente. Um pouquinho para frente, algumas páginas para frente. 28, 13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Bem-aventurado o homem que continuamente teme, mas o que endurece o seu coração virá a cair no mal. Agora vamos ler 1 Coríntios, a leitura da Santa Ceia, capítulo 11, versículo 28. Primeiro Coríntios 11, versículo 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E assim coma deste pão e beba desse cálice. Que o Senhor Jesus abençoe a leitura da sua palavra. Em nome de Jesus Cristo, amém. Vamos nos assentar. Que caminho é este seu? Né? Nós devemos olhar para que caminho que nós estamos trilhando, o caminho que nós estamos prosseguindo. O profeta de Deus, ele disse que o problema é que o homem, ele não gosta de reconhecer quando ele está errado. Ele não gosta. Nenhum de nós gostamos de reconhecer quando estamos errados. E é o mal de todos nós. Mas chega um ponto que nós vamos ter que retroceder. Vamos ter que retroceder e vamos ter que reconhecer que os nossos caminhos que estamos trilhando está errado. Cedo ou mais tarde. Ou aqui ou do outro lado, vamos saber que estávamos errados. Muitas das vezes, as pessoas chegam a reconhecer que os seus caminhos não é o caminho que agrada a Deus, a sua maneira de pensar não é o que tem agradado a Deus, a sua maneira de falar não é o que agrada a Deus, o que nós pensamos ou falamos, o que vemos, não tem agradado a Deus. Talvez em um leito de hospital, talvez em um momento difícil, que não tem como retroceder, que não tem como consertar. Muitas das vezes, até mesmo em um leito de hospital. Muitas das vezes, em situações
difíceis, nós reconhecemos que estamos falhos. Mas o profeta diz que isso não é bom. Isso não é certo. Nós somente reconhecer os nossos caminhos são falhos quando nós estamos em uma situação de risco, em uma situação difícil, de morte, de doença, de enfermidade. Ele diz que o certo, o correto, é nós reconhecer que nós somos falhos e nossos caminhos estão errados quando nós estamos gozando de uma perfeita saúde. Quando está tudo bem, quando a vida financeira está ótima, quando a saúde está bem, quando o lar está bem, quando vai bem no trabalho. Este é o momento certo que nós observarmos. Este é o momento bom que agrada a Deus. Mas Ele mesmo diz que Deus tem os seus meios. E às vezes Ele permite muitas coisas acontecer para que nós possamos reconhecer que estamos errados. Mesmo que seja no último fôlego de sua vida. Mesmo assim. Mesmo assim. Muitos chegarão do outro lado, serão salvos, mas tiveram no percorrer da vida aqui na terra, uma vida espiritualmente falando, uma vida mesquinha, uma vida fracassada. O profeta diz: eu não quero chegar lá com as mãos vazias, eu não quero chegar lá com minhas mãos com corte de lata de sardinha. Não. Eu quero chegar do outro lado com marcas, com cicatrizes de batalha. Com cicatrizes de batalha. Davi, na mensagem Considerando Nossos Caminhos, no capítulo 10, ouvi dizer que no tempo que foi escrito este salmo, ele estivera em problemas. Em problemas. Davi era um homem como nós, ele tinha os seus altos e baixos e suas diferenças. Ele estava realmente em apuros quando escreveu esses salmos. Em apuros. É sempre em apuros que clamamos a Deus. O profeta diz: Deus não prometeu para nós ter uma vida aqui na terra sem lutas. Nenhum crente não tem problemas, né? Mas Ele prometeu que Ele nos daria graça suficiente para nós cuidarmos desses problemas. Isso é o que emociona o meu coração, saber que a sua graça é suficiente. Isso é suficiente. Toda a nossa fraqueza e problema e frustrações, Deus já prometeu passar conosco por isso. E isso é tudo que podemos pedir a Ele, sabendo que Ele conhece o caminho. Ele conhece o caminho e pode nos apontá-lo. E Ele tem nos apontado, tem nos mostrado. Né? Tem nos mostrado constantemente. Deus mostra a nós o que nós devemos fazer, como nós devemos nos proceder. A nossa maneira de agir, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de esperar no Senhor. Né? Esperar no Senhor, que é uma das coisas mais difíceis, é a gente esperar no Senhor. Estamos sempre acelerados, ou julgando as coisas conforme nós enxergamos um palmo na nossa frente. Julgamos constantemente todas as coisas mediante até onde nosso nariz chega. Mas esses caminhos nossos sempre errado, sempre. O que mais incomoda nós
Eu, particularmente, essa semana eu fiz o meu destaque. A injustiça do povo de Deus. Não sei se vocês assistiram. O canal tem dado uma aumentada nas visualizações, praticamente dobrou. Tem pessoas nos acompanhando. Tem ajudado as pessoas. Porque se nós falamos que somos cristãos, já no mundo, as pessoas precisam ser justas. E quando você encontra uma pessoa justa no mundo, você admira a postura dessa pessoa. Quando a pessoa recebe um troco a mais, ela, ó, você me devolveu um troco a mais. É uma pessoa justa. Quando a pessoa não quer prejudicar a outra pessoa, ou até tem pessoas no mundo que não tem o Senhor como ter o Senhor Salvador, e ela ainda prefere receber o dano do que causar dano. Tem muitas pessoas assim. Essa pessoa é uma pessoa justa. Mas quando se trata de cristão, nós deveríamos ser os exemplos na prática da justiça. Nós deveríamos ser exemplo. Então, às vezes, nos cobrimos de um manto de farisaísmo, o manto da igreja, o manto do tabernáculo, o manto da mensagem. E isso parece ser o suficiente. Isso não quer dizer nada. Não quer dizer nada. O profeta, ele podia, nós vamos ler aqui, irmãos, e talvez chegue só até a metade. Veja bem, ele era um profeta reconhecido, né? Um pregador que pregava para 500 mil de pessoas. Em uma só vez, 20 mil pessoas levantaram a mão aceitando o Senhor Jesus como teu Senhor Salvador. 20 mil pessoas em Durban, na África. Eu não sei quantos caminhões de maca, de cadeira de roda, de amoleta, desfilou em frente ao hotel onde ele estava. E o prefeito de Durban ligou: Mombrana, saia na janela e olhe com seus próprios olhos. Eles fazendo maior avivamento ali, desfilando, passando em frente do hotel. Aquelas carretas, caminhões e caminhões de cadeira, amuleta, macas, pessoas foram curadas. A grandeza desse homem, como que ele pregava em todos os lugares, e talvez, né, humanamente assim, sempre tem aqueles que vai além, né, e chegar a chamar até de o Cristo, com a reverência, talvez onde chegar com toda aquela pompas, talvez se chegar na casa do irmão, tinha aquele lanche maravilhoso, almoço maravilhoso, e ele ganhava terno daqui, dali, de irmão, presente, constantemente ele ganhava. Quem é leitor da mensagem sabe, ele ganhava presente, mais presente. Um homem grande, o que eu quero dizer para vocês, é um homem grande em sua fama. Mas isso não era uma armadura, isso que eu quero que vocês entendam. Isso aqui não era um vestimento, não era uma roupagem, eu sou o pastor fulano, posso todas as coisas agora. Isso que eu quero que vocês entendam. Que a mensagem parece, ou até mesmo nem a mensagem, a Bíblia é uma placa da igreja, na igreja, das pessoas. Eu sou um crente. Mas são injustas. Não sou praticante da justiça. Então esse grande homem chamado William Branham, ele diz para os advogados, eu vou entrar nisso agora, mais para depois. Ele estava sob uma pressão, esgotado fisicamente, mentalmente, e liberaram ele para ir jantar. E quando ele chega na casa dele, antes de jantar, aí o telefone toca, e a mulher fala: é os advogados.
Aí então a Mombrana fala assim para Meda: diga a eles que eu não estou. Ele corre para fundo da casa e diga a eles: eu não estou. Meda, você vê, Meda. Ela falou: não está certo. Não está certo isso. Mas você quer que eu fale? Então eu vou falar. Então ela disse que não estava lá. Bom, a fé diz assim: eu não posso passar mais tempo conversando com esse advogado, estou esgotado. Então, tudo bem, desligou o telefone. E logo em seguida ele tem uma chamada para orar pelo um bebê. Olha que corrida, que vida corrida que o Mombrana tinha. Ele nem chegou a jantar. Mas Meda disse para ele assim: isso foi certo, Billy, que você disse? Aí eu disse assim: mas eu quis justificar. Eu disse: claro que isso é certo. Eu não estava aí, eu estava fora. Mas ela disse: mas quando tocou o telefone, você estava aqui na sala. Bom, comecei a sair, peguei meu chapéu, saí para atender uma chamada de uma pessoa doente. E entrei no quarto para orar por um pequeno bebê doente. Um homem estava esperando há muito tempo com esse bebê e eu fui orar por ele. E quando comecei a colocar as mãos sobre este bebê, algo me disse: você pode colocar as mãos sobre essa criança? A Bíblia diz em 1 João 3:21, se o nosso coração não nos condena, então temos confiança em Deus. Né? Mas nós estávamos falando de Mombrana. Ele não cometeu um erro, mas ele era sensível a Deus, sensível à Bíblia. Sensível. Ele era sensível. Ele sabia o que era certo. Ele não estava já coração, né, concretizado, com o concreto, com a mente, ouvido. Ele era sensível. Ele sabia quem era Cristo, o que era o Cristo. Eu acho que as pessoas não sabem o que é o Cristo. Não sabe, né? É até triste, porque chegamos a um ponto onde podemos dizer que, concordar com Mombrana, quantos sairá do Brasil nessa nação fraudulenta? Quantos sairá no arrebatamento, irmãos? Quantos? Eu estava lendo a mensagem 1 em 1 milhão. Ele vai dizendo: eu me admiro se sair 5 milhões, ou 5 em 5 milhões. Este é o problema com a igreja cristã. Não podemos fazer nada, porque os nossos corações estão nos condenando com o pecado não confesso. Sabemos que estamos errados, mas não tem problema, não tem problema. É pequeno. Está entendendo? É pequeno. O profeta vai dizer mais para frente: cuidado com as raposas. Cuidado com as raposas. As raposas causa. Limpe-se das pequenas coisas. É a pequena raposa que estraga as uvas. Não conheço nenhum outro tipo de limpeza, não conheço outra maneira. Nada mais que eu saiba fazer é apenas confessar seus pecados, esteja certo com Deus. Aí entra: eu mesmo tive que fazer uma confissão outro dia. Não, as pequenas raposas não tem problema. O problema é que não é uma raposa, né? No Brasil deve ter milhões de raposinhas.
Eu comecei a orar novamente e eu vi que eu não estava apto para colocar as mãos sobre aquele bebê. Não estava apto. Senhor, e eu disse, Senhor, eu vou cuidar para que sua vaga para a oração seja garantida. Espera um pouco. E corri ao telefone e liguei para o advogado e disse, posso falar com você um minuto? Então ele vai até onde o advogado está. Eu disse, eu pedi. Quando você ligou, eu estava tão nervoso, eu mal sabia o que estava fazendo. Eu estava quase fora de mim. Eu acredito, irmão Brana. Eu estava muito nervoso, estressado, cansado. Mas quando não estamos nervosos, nem estressado, nem cansado, e fazemos as coisas de bom grado, fazemos na tranquilidade, conscientemente, sem nenhuma pressão, porque quando há pressão ainda é justificável. Aí eu estava nervoso, eu estava esgotado, aconteceu, né? Me perdoe e tal, mas o problema é que é projetado, muitas coisas é projetado, é calculado, é feito, e o Espírito Santo fala, mas o problema é que às vezes nós deixamos o Espírito Santo tão atrás, tão afastado, que nós nem escutamos mais a voz do Espírito Santo, porque nós estamos tão longe dele. E o profeta diz, coisa boa quando Deus nos repreende. Não fique triste porque ele te repreendeu, você te repreende porque ele te ama, que ele se preocupa com você. Então ele disse para o advogado, eu estava lá, eu pedi para minha esposa responder daquela forma, mas foi uma mentira. Eu menti para você e fiz minha esposa mentir. Advogado, né? Bem, você não estava lá naquele momento, Billy. O advogado tentando ajudar a mão Brana, né? O problema é que nós temos muito advogado, né? Que nos ajude, né? A justificar, né? Não, pode fazer isso porque é por causa disso, disso, aquilo. Você pode fazer isso por causa disso, disso, aquilo. Você pode fazer isso com aquele irmão por causa disso, aquilo. Você pode fazer dessa forma, agir, você pode ir lá, você pode pensar, você pode assistir, pode fazer tudo. Porque os nossos advogados nos ajudam, né? Não, Billy, você não estava lá. Mas o Mobrano sabia. Ele falou assim, ó, afirmei, é uma mentira de qualquer modo. É uma mentira. Perguntei a ele, você me perdoaria por isso? Ele caminhou, olhou para mim diretamente nos olhos, e eu pude ver em seus olhos, acinzentado, pequenas lágrimas se formando. Ele me tomou pela mão, me abraçou, e ele disse, irmã Brana, eu tinha muita confiança em você, mas tenho mais do que nunca agora. Por quê? O profeta diz, quando consideramos nossos caminhos. Eu fui e orei pelo bebê. Ele considerou que ele estava errado em uma mentira. Nós, aqui no Brasil, diríamos, isso não é mentira. Não faz mal, não tem importância. Mas engraçado, o Deus do Mombrana se importou com isso. O meu Deus não se importa com meus erros. Com os seus, não se importa. Só com o Mombrana. Gente, não é assim. Deus não poupou o Mombrana. Deus barrou a oração dele. Não, você não vai orar. Você mentiu. Então, irmãos, que caminho é esse que eu estou caminhando? O meu caminho, né?
O que eu faço, será que está certinho? É o caminho do Senhor? É o caminho do Senhor? É o caminho do Senhor. Eu estou agradando ao Senhor. O que eu faço, o que eu deixo de fazer. Aí o profeta, olha, ele chega a dizer assim: até aquilo que nós não fazemos, nós estamos pecando, porque tem coisas que é para nós fazer e nós não fazemos. Deixamos de fazer, não, eu não quero ter nada a ver com aquilo. Está pecando do mesmo jeito. O Morana diz: há muitos pregadores que foram chamados para pregar o evangelho, mas não aceitaram. Estão em pecado, porque não querem um compromisso. Não querem um compromisso. Aí vai citar Moisés, está lá com o pastor de ovelha, tranquilo, né? Tranquilidade. Até aquilo que nós deixamos de fazer, às vezes Deus dá a você um dever e você falha com esse dever. Está em pecado, está em erro. Até o tempo que nós negligenciamos, nós estamos roubando de Deus. Tempo que era para ler a mensagem, tempo que era para ler a Bíblia, tempo que era para orar, falar com Deus, tempo que era para fazer algo, não. Nós roubamos o tempo de Deus. Não é só nos dízimos, na oferta não, gente. No tempo de Deus também. Eu sei de pessoas cristãs que ela dizima o tempo dela. 2 horas e 40 minutos do dia dela é dedicada ao Senhor. Bom, mas aqui, irmãos, isso aqui não acabou aqui. Ele consertou com o homem, consertou com Deus, mas ele não estava satisfeito. Ele não estava satisfeito pelo seguinte: eu ouvi a confissão de um casal cristão. Quando eles se casaram, a moça disse para ele assim: você me promete que você será fiel a mim? Você me promete? Ele disse: eu prometo para você. Mas a questão não é de ser fiel a você, é muito mais além disso. Eu sou fiel ao meu Senhor. Está além disso aí. A minha fidelidade é a Deus. Você está entendendo? Esta é a questão. Mas eu prometo para você. Mas eu serei fiel, que é aquele escutar da boca dele. Mas eu sou fiel ao meu Senhor. Eu não quero nada que atrapalhe o meu contato com Deus, a minha intimidade com Deus. Eu não quero magoar a Deus. Eu não quero magoar o Espírito Santo. Mas as pessoas não estão preocupadas em magoar o Espírito Santo. Ah, Espírito Santo, ó. Não estou nem aí com o Espírito Santo. Então podemos fazer o que quiser, que eu não me importo com o Espírito Santo. É o meu caminho. Ah, mas não vamos entrar hoje. O profeta diz: Davi se apurou. Quando ele olhava da sacada do seu quarto, quando ele olhava assim, a qualquer momento pode entrar uma flecha do inimigo e cravar no meu peito. Ah, ele se apurou. Ah, Senhor, meus caminhos não são corretos, Senhor. E o irmão Brana, ele tinha esse contato com Deus, essa intimidade com Deus, e ele viu que ele feriu a Deus. E aquilo acabou com ele. Acabou com ele. Maltratou ele. O homem, ele podia, tranquilamente, ninguém sabia, só a esposa sabia. A esposa sabia a circunstância porque ele fez aquilo. Ninguém sabia. Ele podia ter tocado isso normalmente. Ninguém sabe. É o que acontece com os cristãos hoje. Toca a vida normalmente porque ninguém sabe, ninguém vê, né? Mas se esquece que a gente até sabe que Deus vê. Como diz o hino: tudo os olhos de Deus vê. Tudo os olhos de Deus vê. Tudo os olhos de Deus vê. Ele vê o que tu faz, seja bem ou seja mal. Tudo os olhos de Deus vê.
Não adianta pensar que poderás escapar da presença do Senhor. Não adianta fugir para onde queres que tu ir, seja lá onde for. Não adianta se esconder, porque tudo ele vê, sim, os olhos de Deus vê. Andará o fugitivo, Deus te traga em juízo, porque tudo Deus vê. Deus está vendo tudo. Deus está vendo aqui a sua fidelidade, irmãos. Este culto, a sua fidelidade, o seu dever. O profeta diz: você tem dever com a igreja a qual você congrega. E Deus vê isso. E isso agrada a Deus. A reverência com o culto, a reverência com o horário, a reverência na oferta, nos dízimos, a reverência ao ler a Bíblia, ao ler a mensagem, a reverência com o culto. Deus se agrada, Deus ama isso. E eu preciso agradar a Deus, eu não posso perder minha intimidade com Deus. Eu não quero perder. E o Mombrana, ele entrou em problemas com ele. Eu orei. Eu orei o dia todo. E eu disse: Senhor Deus, eu errei e fiz com que minha esposa errasse. Não impute isso contra ela, Senhor. Irmão, nós estamos falando de uma mentira. Preste atenção. Um homem desse, ninguém viu. Nós estamos falando de uma mentira. Uma mentirinha que eu tenho certeza nenhum de nós consertaria isso. O brasileiro é custoso. Um dia o pastor Márcio, escutando ele pregar, tal do ser humano é custoso, é trabalhoso. O brasileiro crente, cristão, é trabalhoso. Por isso nós vivemos nesse estado do Brasil. Aí eu me pergunto: isso é ser cristão, irmãos? Isso é cristianismo? Não importa que pastor que seja, que igreja seja, eu estou falando do profeta. O profeta se preocupava em ser cristão. Por isso eu digo: nenhum homem, nenhum pastor pode fazer o que o Mombrana fez, e nem pode viver o que o Mombrana viveu. Aí tem que se levanta, falso. Falso é quem fala. Vai tentar ter a vida que ele teve. Não impute, Senhor, contra ela. Por favor, me perdoa. Eu quero estar limpo diante de Ti, Senhor. Eu quero estar limpo. Olha aqui, irmãos. Ele deve dar uma lavada com água quente nas nossas costas, pelando, para arrancar todo pelo de pecado, todo caminho errado, todas as coisas mal pensadas, faladas, ouvidas, todo tempo perdido com coisas fúteis. De modo, Senhor, quando eu for chamado para orar pelos teus filhos doentes, não haja nenhuma condenação em meu coração. Eu quero estar certo. E aquilo me condena. Eu não pude orar por aquele bebezinho. Tu me perdoarias? Eu orei, chorei ali desde as 7 horas da manhã até as 3 ou 4 horas da tarde, daquela tarde. Clamando ao Senhor. Meu Deus do céu. Aí você vai considerando o seu caminho. Que caminho é este que você está seguindo? Que caminho é este que nós estamos seguindo? Cada um, como lemos aqui, examina o homem a si mesmo. Não é eu tenho que examinar a mim. Examine-se o homem a si mesmo. Salmo 119. Considerei meus caminhos
Provérbios: e o que encobre as tuas transgressões nunca prosperará. Cada um considere o seu caminho. Eu ainda acho que Deus faz demais ainda para nós. Faz demais. Muito que Ele tem feito para nós, não somos dignos, não somos merecedores. Há uma grande rocha ali na entrada da caverna. E ele passou ali orando. Lá atrás da selva, da floresta, e eu saí ali, subi nessa rocha, levantei as mãos e adorei o Senhor. Eu estava ali considerando os meus caminhos. Eu pensei: Senhor, por que eu fiz uma coisa dessa? Por que eu fiz uma coisa dessa? Meu Deus do céu, que sensibilidade, né? Com Deus, né? É uma sensibilidade com Deus, é uma intimidade com Deus, né? Isso aqui é uma lição para nós ver que tipo de sensibilidade nós temos com Deus, né? Estou preocupado em agradar a Deus, estou preocupado em amar a Deus, estou preocupado em adorar a Deus, estou preocupado em não desagradar o Senhor. Eu não quero desagradar o Senhor. Eu não quero que meus olhos olhem alguma coisa que vai ferir o Espírito Santo. Eu não quero. É disso que eu estou dizendo, é disso que eu estou falando. Eu não quero tratar mal o meu irmão, porque eu sei, se eu tratar mal ele, eu vou magoar Deus. Eu não quero roubar o tempo de Deus, porque eu sei que esse tempo é de Deus. Eu não sei que posição cada um de nós está, né? Nada toca mais, nada mais. O irmão Branco está tão sensível que uma mentira dessa que ele acabou. Foi das 7 às 4 horas da tarde orando. Eu estava ali considerando meu caminho e pensei: Senhor, por que eu fiz uma coisa dessa? Porque um homem poderia ficar tão aborrecido? Eu estou feliz porque tu me amas, que tu me deixas pensar nisso, que tu me revelaste isso, tu me disseste que eu estava errado. E isso significa que tu queres que eu faça o correto. Quando Deus nos corrige, mostra que nós estamos errados, porque Ele está preocupado com nós, para nós fazer o que é correto. Não tem problema ser corrigido. Por que ficar frustrado? Por que ficar aborrecido e ser corrigido? Por que ficar revoltado quando a palavra corrige? Você deve agradecer a Deus quando Ele te condena por seus pecados e coisas, enquanto você está considerando os seus caminhos. Olha os seus caminhos. Está no caminho do Senhor? Tá? Tá mesmo? E eu fiquei ali adorando. Depois eu tive a satisfação que Ele havia me perdoado. E uma escritura veio a mim e eu disse: Senhor, uma vez o Senhor escondeu Moisés na fenda da rocha, e quando o Senhor passou, Ele disse que parecia as costas de um homem. E eu disse: Tu tens sido tão glorioso, gracioso comigo neste lugar. Poderia isso acontecer uma vez mais, Senhor? Apenas para me mostrar que eu peguei minha oferta e fui ao altar, e eu me reconciliei. Oh, irmão, que homem que tinha intimidade com Deus. Ele está falando de reconciliação com uma mentira, uma mentirinha branca. Então voltei para entregar minha oferta de acordo com a sua palavra. Aí disse: Senhor, se tu me perdoares, passe por mim, Senhor, deixa-me vê-lo.
Não sei o quanto vocês, ele está dizendo no rádio, não sei quanto vocês creem nisso. Vocês podem até me chamar de fanático depois disso. Isso é entre você e Deus, né? Porque às vezes Deus faz coisas que as pessoas vão dizer: eu não creio nisso. Limitando a Deus o que Deus pode e não pode fazer, o que é possível e impossível para Deus. Deus pode fazer tudo, irmão. Deus pode aparecer para nós, para mim ou para você, da forma que Ele desejar. Quando eu disse aquilo, à minha esquerda, uma pequena distância, como aquela pequena coluna de fogo que vocês veem na foto, um pequeno vento veio girando pelos arbustos. Desceu bem baixo e girou ao meu redor assim. Ao meu redor começou a girar uma pequena coluna de fogo, que vocês veem na foto. Veio girando pelos arbustos, girou ao meu redor e foi pela floresta. Eu levantei a voz e chorei e clamei em alta voz. Clamei a Deus e disse: eu te amo de todo o meu coração, Senhor. Oh, como é bom ter intimidade com Deus. Irmão, o que importa é você e Deus. Acabou. Acabou-se. É você e Deus. Não importa se você tem que ficar sozinho um dia. É você e Deus. E está tudo acabado. Eu te amo de todo o meu coração. Eu estou tão feliz que tu és meu Deus, que responde oração e perdoa os que se voltam para si com todo o coração e se arrependem. E que se arrependem, que invocam o nome do Senhor. Seria tão bom. Seria tão bom, né? Se todos cristãos entendessem que isso é cristianismo. Ele queria estar em paz com Deus. Está em paz com Deus. E a contrapartida, às vezes a pessoa teve uma vida, errou, fez coisa errada, mas ele não encobriu a sua transgressão. Confessou, consertou e está de bem com Deus. Entendeu? E quem ficar tirando pedra é problema da pessoa. Você está entendendo? A pessoa sempre olha o passado do outro. Nunca olha o presente. Não existe perdão. Mas o profeta diz: o que encobre a sua transgressão, o que encobre, a Bíblia de Provérbios 28:13, nunca perderá. Mas o que confessa e deixa, alcança misericórdia. Chame por ele, irmão, enquanto consideramos nossos caminhos, antes do culto de cura começar, amanhã à noite. Vamos considerar nossos caminhos enquanto oramos e inclinamos nossas cabeças. Amém, amém. Vamos inclinar as cabeças. Eu creio que isso aqui é o suficiente hoje. Tem muito mais coisa boa aqui. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em falar de considerar os nossos caminhos, e os caminhos do Senhor, que trilhou no Calvário para nos salvar, para nos perdoar. Ó Senhor, eu peço perdão por minhas fraquezas, eu peço perdão pelas minhas negligências. Eu quero mais de Ti, Senhor. Eu quero ter mais contato com o Senhor, como Mombrana tinha. Eu quero ser mais sensível ao Teu Espírito Santo, ó Pai. Que eu venha ser mais verdadeiro, cada vez mais, com meus irmãos, com as pessoas a qual me associo, as pessoas do mundo. Senhor, que eu venha ser mais cristão, mais sincero. Que eu não venha, Senhor, jamais da minha boca falar palavras que ofendem as pessoas. Senhor, o Senhor pode me perdoar, Pai. Ó Pai, eu não quero desagradar o Senhor mais.
Assim como cada irmão nessa noite não quer desagradar o Senhor, não quer ferir a ordem da igreja, não quer ferir, Senhor, o tempo que é do Senhor. O Senhor deseja que nós oramos, que nós falamos com o Senhor, e às vezes nós estamos em coisas fúteis e não oramos, não te louvamos, não engrandecemos o teu santo nome. Senhor, ajuda nós, Senhor. Nós precisamos de uma conversão genuína, Senhor, como diz teu profeta, a moda antiga, ó Pai. Nós não queremos nenhuma placa de igreja pregada em nossas testas, nossas costas, para nós dizer nós é do tabernáculo, nós é da mensagem, nós é crente, mas não temos nada aqui de cristão, não temos nada de cristianismo em nossas atitudes, em nossa vestimenta, em nossa maneira de falar, de pensar, de agir. Senhor, que nossos pensamentos sejam santos, ó Pai. Santo, não precise de ninguém ver um cristianismo em nossa vida. O que é importante é o que o Senhor vê, ó Pai. Eu quero cuidar da minha intimidade com o Senhor, ó Deus. Eu quero cuidar da minha vida íntima com o Senhor, ó Pai. Eu quero te louvar, eu quero te servir, eu quero ter uma vida limpa, Senhor Jesus. Perdoa nós nessa noite. Nós vamos tomar da ceia, ó Pai, vamos participar da comunhão, Senhor, mas nós queremos estar com nossos corações limpo, sem odiar ninguém, sem maldizer ninguém. Ó Deus, nós queremos estar com nossos corações, nossos 5 sentidos do corpo, nossos 5 sentidos do espírito limpo, ó Pai, limpo, Senhor. Ó Deus, ajuda nós, ajude a cada irmão, ajude aqueles que estão desviados, aqueles que estão afastados, frio, ó Pai, porque às vezes, Senhor, as pessoas ainda estão dentro da igreja, mas desviadas dos seus caminhos. Que, Senhor, possamos entender o que o Senhor deseja que nós sejamos nessa terra, ó Pai. Tirai de nós toda a muleta de incredulidade, toda a muleta, Senhor, de placa de igreja. Eu não quero ser uma placa de igreja, eu quero ser, Senhor, um Cristo ambulante, um Cristo vivente, um corpo vivente, ó Pai, um tabernáculo vivente para um Cristo vivente dentro dele. É isso que eu quero em minha vida, Senhor. É isso que eu quero na vida da minha família, ó Pai, do meu filho, da minha esposa. É isso que eu quero na vida da tua igreja, Senhor. Que sejamos cristãos genuínos, ó Pai, cristão verdadeiro. Saber que o Senhor se agrada e o que o Senhor não agrada. Que não é a questão de ser fiel à minha esposa, não é que minha esposa ser fiel a mim, não é a questão da igreja ser fiel ao tabernáculo, do pastor ser fiel à igreja. É algo maior, é algo muito mais alto, Senhor. É o Senhor, ó Pai. Quando somos fiéis ao Senhor, todas as outras pessoas que estão ao nosso redor, somos fiéis também a elas, porque o nosso caminho se torna os teus caminhos, ó Deus. Então, ó Pai, quando estamos no teu caminho, Senhor, nós não somos capazes de te ofender. Não somos capazes de falar mal, não somos capazes de desejar mal, não somos capazes, ó Pai, de fazer nada aquilo que o Senhor não faria. Por isso rogamos a Ti nessa noite o Teu perdão, Pai, porque nós Te amamos, Senhor. Nós Te amamos todo o coração, e sabemos que o Senhor nos ama, Pai. Sabemos que o Senhor gosta de nós, o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem prazer de estar conosco, de cear conosco. Não era só com Mombrana que o Senhor tinha esse prazer, o Senhor tinha esse prazer com Meda também, o Senhor tinha prazer com o Pierre Green, o Senhor tinha prazer com os santos, o Senhor tinha prazer, Senhor, com os cristãos das arenas. O Senhor tinha prazer com Davi, com Jacó. O Senhor tinha prazer com José. O Senhor tinha prazer, ó Pai, com Ana, Esther, Maria. O Senhor tem prazer comigo, com minha esposa, com meu filho, com esses irmãos, com essas crianças. O Senhor tem prazer de estar com eles, ó Pai, de conversar, de falar, de acariciar, de ser o Deus El Shaddai, de ser o Deus que a abraça em seus seios, é o Deus que cura, que liberta. O Senhor tem
tem prazer em ser o Deus que cuida de todas as coisas por nós, ó Pai. E às vezes ficamos tão, Senhor, corrido, preocupado, mas é claro, não deixamos o Senhor tomar conta, ó Pai. E o Senhor diz: lançai toda a ansiedade aos meus pés, que o Senhor tem prazer e cuida de vós, o Senhor cuida de nós, ó Pai. E todas as nossas preocupações, ó Pai, nós deixamos em tuas mãos. As nossas preocupações com o trabalho, nossas preocupações com as nossas contas e isso e aquilo, nossas preocupações, ó Pai, de te agradar, nós intercedemos, Senhor, jogamos em tuas mãos, porque nós desejamos, Senhor, se consertar. Nós não somos teimosos, nós não somos bode, ó Pai, nós somos cordeiros. O Mombrano era cordeiro, Senhor, e ele sabia que aquela mentira magoou o teu Espírito Santo, e ele rapidamente, como todo filho de Deus, todo cordeiro, rapidamente conserta. Não deixa para amanhã, não deixa para o mês que vem, não deixa para o ano que vem. Não, Senhor, nós queremos consertar agora, ó Pai. Nós queremos conserto com o teu Espírito Santo, uma limpeza, Senhor, dos nossos olhos, para deixar de ver coisas que desagradam a Ti. Ó Pai, nossas línguas, Senhor, falar só coisas boas, falar só das suas bênçãos celestiais. Senhor, ajuda nós, ó Pai, ajuda essa igreja, Senhor, ó Deus amado, que haja um avivamento em nossos corações, um desejo de mudança, um desejo de ser melhor, um desejo, Senhor, corajoso, assim como o Breno foi corajoso, chegou ali e falou para os advogados: eu menti, fiz minha esposa mentir, me perdoa. Nós possamos ser corajosos, chegar: eu não vou fazer mais isso, eu não vou comprometer mais o meu Cristo, eu não vou magoar mais meu Cristo, eu não quero mais magoar o Espírito Santo, eu me posicionarei ao lado do meu Cristo, aconteça o que acontecer, aconteça o que acontecer, Senhor, eu quero ficar do lado de Ti, Pai, do seu lado, Pai. Por isso estamos aqui nessa noite, ó Pai. Que o Senhor abençoe os corações e clamo, ó Pai, que o Senhor possa nos abraçar. Teu profeta pediu, ó Pai, algo grande para que consolasse seu coração. Senhor, talvez nós não temos a mesma visão que o Mombrana teve, mas nós recebemos o teu abraço, ó Pai, do El Shaddai, aquele abraço que uma mãe dá ao filho que chora de peito. Esse abraço que o Senhor tem dado a mim, a teus filhos, ó Pai, que nessa noite o Senhor possa nos abraçar, o El Shaddai, o El Shaddai, e nos consolar, para que sentirmos, ó Pai, perdoados, libertados, no nome do Senhor Salvador Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Nós vamos continuar semana que vem e vamos abrir a Bíblia